Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo os dois companheiros de sempre, Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva. O que é que vamos fazer hoje, pessoal? Vamos falar do ano 2022. Que livros, que séries, que adaptações, que filmes é que nos deslumbraram neste ano? Se tivermos tempo, ainda vamos dizer mal de alguma coisinha. Vamos tentar fazer isto em meia hora. E eu começava já quebrando as regras que acabei de delinear, que é recomendando uma série de 2021 que passou no final do ano, chamada Fundação. Mas tinha que falar. A adaptação do livro homónimo de Isaac Asimov, um tremendo livro, talvez o livro mais conhecido do escritor de ficção científica mais reputado. E esta série da Apple TV passou mesmo no final de 2021. Eu já assisti em 2022, e é uma série que eu recomendo. Muito ambiciosa, grandes cenários, grandes atores, cenários não só internos de estúdio, como cenários exteriores. E há pouco, por brincadeira, o Luís Filipe Silva dizia: olha, se isto tiver bons diálogos e ação, é porque não foi muito fiel. Então não terá sido muito fiel, porque tem bastante ação e tem excelentes diálogos, está muito bem construída, portanto recomendo sem reservas o Fundação. Ok, então a minha primeira recomendação é O Quarto Partido do Motel X. É uma compilação de artigos sobre o cinema esquecido, o cinema esquecido português da área do fantástico, o que de si é uma raridade. É um livro organizado por João Monteiro, um dos organizadores do Motel X, e por Filipe Rosário. Portanto, O Quarto Perdido é uma secção do festival que procura reanimar, redescobrir, dar ao público visões de um cinema português esquecido e demonstrar que podemos falar de fantástico também em cinema, as honrosas exceções, tal como na literatura, tal como na banda desenhada, tal como noutras expressões artísticas. Também o fantástico em português, que foi contra a norma, de certa forma reacionário, tentar ser um bocado da moderno e não ligar tanto às vozes da crítica e do resto das nossas grandes mentes das artes nacionais que não gostavam nada de fantástico no século XX. Portanto, é a minha recomendação para exemplos, para filmes, para atores que vale a pena descobrir. Ok, eu queria começar por falar, eu tenho aqui várias coisas para dizer, algumas delas não são de 2022, eu não vou falar, vou só referir um bocadinho mais à frente, mas eu ia falar se calhar da Viúva de Ferro, que é um livro da Shiram J. Zhao, publicado pela Saída de Emergência. Nós estivemos com ela na Comic Con este ano. É um livro, não é um livro fantástico, não é um livro que vai ficar para sempre na minha mente, mas é um livro marcante ao mesmo tempo. É um livro de Young Adult, portanto tem as suas limitações por causa do público Young Adult, as suas limitações, ou as suas tropes, ou as suas características, não serão limitações. Mas a maneira como está construído, as referências não só à cultura chinesa, ela própria dizia que os chineses diziam que também havia muito da cultura ocidental, demasiado até, mas também aquilo que é a evolução do pensamento moderno sobre diversas coisas, especialmente para adolescentes, sobre a sexualidade, sobre os direitos das mulheres, etc. Independentemente de ser um grande livro, é um livro marcante e é um livro que eu recomendo de facto às pessoas que gostam deste género. Eu recomendo por duas razões. Primeiro, porque é uma autora da Saída de Emergência. Segundo, porque foi uma autora que nós trouxemos à Comic Con e que gravou connosco um Bancast há pouco tempo. E terceiro, porque ela escreve realmente muito bem. E eu ando numa fase de leitura de Young Adults, não sei se já falámos nisto, porque eu estou a escrever o Young Adult e ando a ler bastante Young Adults e tenho lido coisas pavorosas. E ela escreve muito bem, a Shiran escreve realmente muito bem. Se tu esqueces a história, nem quiseres saber da história, a escrita dela é muito bonita e muito competente. E é preciso dizer que vendeu os direitos para um estúdio, uns produtores que fizeram o Crepúsculo e fizeram os Jogos da Fome e fizeram mais qualquer coisa. Os Divergentes e os Convergentes. Se isto for para o cinema, há de ser assim qualquer coisa muito grande.
Eu gostei muito de estar com ela, gostei muito de falar com ela. Acho que ela tem pensamento, e mesmo quando olho para a escrita e quando olho para a história e sinto que há falhas, mas ao mesmo tempo sinto que ela tem pensamento, tem alguma coisa a dizer e não tem medo de o dizer. Às vezes de uma forma demasiado in your face, mas mesmo assim perfeitamente relevante, e eu acho que recomendo sem dúvida. Ok. Olha, eu queria só retomar, há pouco falei do Asimov e depois estive aqui a ver. Epá, o Asimov, o livro Fundação, tem 80 anos. Portanto, é uma adaptação de um livro de ficção científica com 80 anos. É uma curiosidade. Olha, eu vou voltar a falar de uma adaptação de um livro de ficção científica. Mais uma vez também é publicado para nós, não tenho culpa que a gente tenha os melhores livros de ficção científica. Estou a falar do Periférico do Sr. William Gibson. Epá, eu penso que foi a Amazon que fez uma adaptação que acabou agora há coisa 2 ou 3 semanas o último episódio, não sei se são 8, são 10, e é uma coisa estupenda. Uma coisa estupenda, porque o livro é frenético, o livro tem uma espécie de viagens no tempo, jogos virtuais, muita ação, muita conspiração, um thriller científico, e a série respeitou isso, e a série, eu recomendo sem reservas, leiam o livro e depois vejam a série. O Periférico, do William Gibson. Luís. O meu próximo chama-se O Segredo da Lagoa Escura, é do Nuno Matos Valente, e já que estávamos a falar de Young Adult, penso que este livro se pode encontrar nesse género. Portanto, é uma aventura à la Júlio Verne, baseada num acontecimento real, histórico, que foi uma expedição científica feita em finais do século XIX à Serra da Estrela, que partiu de Santa Apolónia. Portanto, aquilo era um conjunto de carruagens que levavam equipamento científico, com o intuito de perceber, depois no final, se a Serra da Estrela tinha o clima propício para se construírem sanatórios contra a tuberculose, que era um flagelo na época. E o livro parte desse relato histórico. Portanto, era uma expedição que foi baseada nas outras expedições africanas, inclusive com a liderança do Brito Capello e do médico Sousa Martins, para construir uma história fantástica, uma história de aventuras em que há a descoberta de uma certa lagoa na serra, e aparentemente essa lagoa pode ter ligações com o mar e pode ter navios afundados. Pronto. E mais não digo, está muito bem escrito, é muito divertido e recomendo vivamente. Este ano eu vi algumas séries já mais antigas que eu gostei imenso, como o Carnival Row, ou ainda mais os Watchmen, que para mim uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos. Também não aprovada pelo Alan Moore, mais uma vez. Mas muitíssimo boa. Mas deixem-me que vos diga, falar de outra que são os The Boys, que teve a terceira temporada aqui agora em 2022, que eu não conhecia, tive a ver a primeira e a segunda e finalmente a terceira, que é absolutamente estupenda, uma série estupenda. Aliás, foi recomendada aqui pelo Luís Corte Real, foi por isso que eu também fui ver. O seu dono, e é de facto uma série com uma crítica social apuradíssima, inteligentíssima, com atores brutais, o Karl Urban em grande forma, mas vários outros com uma excelente prestação. E basicamente é uma série que mostra o que é que seriam de facto os super-heróis se fossem narcísicos, cheios de poderes e cheios de... Bruno, diria mais. O que é que aconteceria se os super-heróis fossem reais? Exatamente, é um bocadinho se isso. Se os jogadores da bola que só chutam a bola para a frente já se comportam como deuses, não é? E os atores de cinema, muitos deles que são... Não, e há claramente referências ao Trump e ao universo MAGA e a todas aquelas distorções que se tem vindo a sentir nos Estados Unidos nos últimos anos. É preciso dizer que é uma adaptação da obra de uma série de banda desenhada. Sim, exatamente. E quando nós queremos saber se um filme da Marvel ou da DC é bom ou não, basta apenas pensar, espera aí, deixa-me comparar isto com uma temporada do The Boys. E percebes logo, não, isto é uma grande trampa, The Boys é 1000 vezes melhor. Olha, eu ia falar de mais uma série de televisão que saiu este ano,
de um indivíduo que eu admiro muito, o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Gosto muito do Guilherme Del Toro porque tem bons filmes, porque é um fã de Lovecraft, e nesta série que ele fez, de não sei se são 8 episódios, 2 deles são baseados em contos do Lovecraft. Um é o Modelo de Pickman, o outro é Dreams in the Witch House, algo assim. Isto, para já, começo por recomendar a nossa obra de capa dura, colecionador, com ilustrações de autores portugueses de Lovecraft. Tem estes 2 contos muitíssimo bem traduzidos, muitíssimo bem ilustrados. E o Guilherme Del Toro faz ali uma série estupenda, mas o episódio que mais me deslumbrou, eu tive que ver aquilo em 3 ou 4 vezes, porque aquilo incomodava-me de tal maneira que eu tinha que parar e continuar a ver no dia seguinte, é o último episódio, escrito por ele, que chama-se The Murmuring, o murmúrio, ou algo assim, que é a história, sem spoilers, um casal a quem morreu uma filha muito, muito, muito bebê, nunca conseguiram ultrapassar esse drama. Eles estudam aves, filmam aves, gravam os sons de aves, acabam por ir para uma ilha meio abandonada, onde está uma casa abandonada com restos de mobília e de fotografias, e acaba por ser através de uma presença sobrenatural que eles conseguem fazer um bocadinho o luto da tragédia que lhes aconteceu. Aquilo arrepia para quem for pai ou mãe, mas para quem gosta de um bom filme de terror, escrito pelo Guilherme Del Toro, encerra com chave de ouro, recomendo muito a série. Esse episódio, e claro, os 2 episódios baseados em Lovecraft, porque é um dos meus autores favoritos, que nós publicamos, e temos a obra completa, eu recomendo. Se gostam de horror, leiam Lovecraft, é como gostar de cinema fantástico e nunca ter visto um filme do Steven Spielberg ou uma coisa do género. Luís. Olha, eu vou recomendar também uma série, neste caso a 3ª temporada do Love, Death and Robots. É uma série fantástica, quer dizer, todas as temporadas são excelentes. Esta, em particular, tem adaptações de obras de autores da DC bastante conhecidos, o Scalzi, o Swanwick, o Bruce Sterling. Por sinal, os 2 episódios que eu mais gostei, até nem foram inscritos por nenhum deles, acho que foram argumentos originais. Um deles é um giro que é o Night of the Mini-Dead, que é um apocalipse zombie com miniaturas contado aceleradamente. Em 7 minutos a Terra é completamente devastada pelos zombies. É muito divertido e tem um ritmo fantástico, e a animação, pensar que tudo aquilo são miniaturas, a animação está perfeita. E o último episódio, então, acho que é uma obra-prima, quer da animação, quer da arte de contar uma história. Chama-se Jíbaro. É a história de uma relação, de um momento de colonização. Pensamos que na América do Sul, em que os homens de Pizarro chegam a um local à procura de ouro, encontram uma ninfa de um lago que tem um poder capaz de os atrair para o lago e os afogar com voz. Só que o protagonista é surdo e, portanto, não a ouve. Ela pensa que ele tem um poder especial e apaixona-se por ele, mas ele só quer roubar a riqueza que ela traz vestida, porque ela é feita de metal precioso, de ouro, de joias. É uma maestria narrativa, porquê? Porque não é contada com palavras, não há única fala no filme, é tudo por ação, por gestos, por música, por ambiente. E a cenografia, eu estava na dúvida enquanto via, se havia ali mistura de live action com imagens geradas por computador. Não, foi tudo feito em computador, a imagem está perfeita, extremamente real. É verdade, já vai na 3ª temporada, e acho que as 3 temporadas são todas muito boas, com estilos de animação muito distintos, sempre com boas histórias e revolucionárias, não é? Porque... Revolucionárias, pá. Esta animação é totalmente revolucionária. Também recomendo, acho que já falámos nisso há um ano atrás. Eles não fizeram motion capture, acho que fizeram a reconstrução mesmo de animação, e é fantástico, ficas completamente imerso na história. Olha, eu vou falar de outra série também. Este ano tivemos o Rings of Power, a prequela
do Senhor dos Anéis, tivemos o House of the Dragon, a prequela do Game of Thrones, e tivemos outra prequela também, que foi o Witcher Blood Origins, que é uma pequena minissérie, mais para manter o gosto à série, a série baseada nos livros do Sapkowski, também publicados pela Sede de Emergência. O Blood Origin é uma minissérie de 4 episódios, é uma pequena série, é engraçada, é gira, eu diverti-me bastante com ela. Não posso dizer que seja uma coisa absolutamente fantástica, nem tem a força que na minha opinião, tem as séries e os livros sobre a narrativa original. Mas basicamente apresenta o início do Witcher, como é que foi o primeiro Witcher a aparecer, também como é que apareceram os poderes do caos naquele universo, como é que era o mundo dos elfos antes dos humanos, e eu achei bastante engraçada, divertiu-me bastante e acho que posso recomendar. Ok. Eu queria falar de uma série muito rapidamente que é o Wednesday, que teve como Tim Burton a realizar os primeiros episódios. Eu que não ligo muito à família Addams, nunca liguei muito aos filmes e não vi aquela série antiga. Por curiosidade, pus-me a ver aquilo. É muito teenager, mas aquilo é tão divertido. A atriz principal é soberba, os efeitos, as personagens secundárias, todo o clima que está ali à volta. Adorei. Não sei se vale a pena recomendar uma série que toda a gente viu, mas eu pessoalmente gostei muito. Por isso, como toda a gente viu a série, isto não é uma verdadeira recomendação, então vou recomendar da nossa coleção de capa dura o livro Tarzan. Isto tem o primeiro livro em que ele criou o personagem e depois tem uma dúzia de contos do Tarzan também jovem, tudo ilustrado por 24 artistas nacionais, um design de interiores belíssimo, e o Edgar Rice Burroughs é considerado um dos grandes escritores pulp e pop. Eu acho que esta edição faz justiça, capa dura, edição de colecionador, que se junta, portanto, à nossa edição do Edgar Allan Poe, do Lovecraft e do Robert E. Howard, autor do Conan. Portanto, 4º volume, Tarzan, dos macacos e outras histórias da selva. Recomendo, obviamente, porque tenho muito orgulho nesta edição. Gostava de aproveitar para fazer 2 recomendações de jovens autores desconhecidos. Assim falou A Serpente, de Luís Corte Real, recém-chegado ao nosso meio, e Insight, a nova obra do mais internacional dos autores portugueses da ficção científica. Não só estas são 2 obras recentes, novas, marcantes, já falámos bastante do Tormenta, penso que falámos menos do Insight, mas devemos falar. O Insight, uma questão particular, eu aproveito o Insight também para dar aqui uma chamada de atenção para a editorial Divergência, para todo o trabalho que tem feito que fez este ano a publicar vários romances de vários autores novos e também das suas várias antologias, e que está a fazer um trabalho excelente para divulgar o fantástico em língua portuguesa, e portanto também uma salva de palmas para eles. E leiam estes livros. O Assim Falou a Serpente tem o óbice de ter um conto de um gajo que eu não nomeio, mas o resto do livro é excelente. Eu não sei, nunca ouvi falar do livro nem do autor, mas agora fiquei com vontade de ler. Muito obrigado, Luís. São boas recomendações, tenho curiosidade também. Olha, não queria deixar de falar naquilo que para mim foi o melhor evento televisivo do ano, também baseado numa graphic novel do Neil Gaiman, que foi a série Sandman, que, se não me engano, da Netflix. O livro, a graphic novel é muito especial para quem conhece o Neil Gaiman e para quem conhece a sua obra. Sabe que o Sandman tem características muito próprias, não só de imagem e de desenho, mas também de construção narrativa e essencialmente de escrita não só estimulante a nível intelectual, mas também bonita.
E a série também, que também tem a mão do Neil Gaiman, é soberba. Está muitíssimo bem feita, é muitíssimo bonita. Existem também 2 episódios extra que surgiram a seguir, que são espetaculares, e fazem-nos pensar, acima de tudo fazem-nos pensar da maneira que o Neil Gaiman sabe fazer-nos pensar, e eu acho que não se podia sair daqui sem recomendar. Deixa-me dizer que o Neil Gaiman também é autor agora da série de emergência. Eu tenho 2 perguntas. Vai haver segunda temporada e sou só eu que acho a arte do Sandman pavorosa demais para se conseguir ler aquilo. É porque eu nunca consegui ler porque odeio os desenhos. Epá, eu não odeio os desenhos, eu por acaso eu acho que é uma experiência imagética, digamos assim. Aquilo de facto é preciso quase que submergir dentro daquele molho de cores, daquelas ondas incríveis que ali estão, para se conseguir entrar de facto numa fantasia, num sonho, numa coisa completamente diferente. Nos anos 80, não é? Aquilo foi feito já tem uns bons aninhos também. Portanto, a experiência naquela altura também era diferente. Eu li nos anos 90, por isso não tenho a certeza. Eu não sei quem ilustrou, acho os desenhos pavorosos. Tenho aqui o primeiro volume, eu não consigo entrar na história. Eu gosto mais sempre da escrita do que a ilustração. Se a escrita me agarrar, a ilustração depois vai para um segundo plano. Mas ali é mau demais. Na minha provavelmente estúpida opinião. Eu acho que não. Até porque aquilo é o que eu te digo. Há ali uns laivos de esoterismo, de surrealismo, que se tivesse um desenho muito perfeito, perdia-se a sensação que se tem com a obra. E eu acho que se tentou fazer um bocadinho isso na série, e eu acho que está fantástica a série. Apesar de eu gostar da mudança, da alteração da personagem e da interpretação de John Constantine, as alterações que fizeram a Jenna Coleman. Eu gosto do trabalho que fizeram com a personagem. Não sei se era necessário, né? É que, na por cima, o John Constantine, tanto quanto eu saiba, não é do Gaiman, né? Foi criado por outro autor. Portanto, foi um bocado estranho porque é aquela mudança. Pois, mas talvez tenhas razão, não sei. A série, na minha opinião, caiu-me bem a personagem, gostei da personagem, gosto imenso da Jenna Coleman a fazer de Constantine, e deu-me gozo. Mas acredito que não seja toda a gente. Olha, antes da gente passar para uma coisa, assim, para o veneno, para a gente terminar o episódio curtinho com veneno, eu vou só fazer uma recomendação de uma série que me apanhou de surpresa, até porque o Ben Stiller realizou alguns dos episódios e eu pensei, vem aí uma coisa cómica, que é o The Severance, que é uma empresa em que fazem uma intervenção cirúrgica nos funcionários para que eles, quando saem do escritório, quando sobem no elevador, eles esquecem tudo, absolutamente tudo o que fizeram lá embaixo. Toda a memória, portanto, a memória mais recente que eles têm é o ter chegado àquele elevador de manhã. Depois têm a vida em casa e no dia a seguir, quando chegam ao escritório, já não se lembram de nada da vida deles em casa, lembram-se apenas da vida no escritório. Há uma separação das memórias e aquilo é completamente absurdo e nós não percebemos porquê, porque o que eles fazem naquele escritório é absolutamente absurdo. Portanto, aquilo pode ser uma coisa genial, que vai acabar muito bem, ou pode ser uma coisa que na segunda temporada vai dar vómitos e um gajo não vai querer ver mais. Mas a primeira temporada é assim muito estranho, a fotografia, os cenários, meio anos 60, e depois tu confrontaste com pessoas que quando estão em casa não sabem o que é que fazem nas 8 horas do escritório, e quando estão nas 8 horas do escritório elas não sabem quem são, se são casados, se têm filhos, não fazem ideia. E a personagem principal procurou este emprego porque a mulher morreu e ele não conseguia lidar com a perda, então achou que se tivesse 8 horas por dia sem saber sequer que era viúvo, ele conseguia suportar melhor a vida. Portanto, o Ben Stiller, penso que é aquele Ben Stiller que nós conhecemos, realizou uma grande parte dos episódios. Eu recomendo a série. Eu penso que é da Apple. Apple TV, exatamente. E o conceito é tão estranho, a premissa é tão estranha, que eu tenho medo que aquilo não tenha pedalada
para ter uma segunda temporada satisfatória, e que fica um bocadinho como o Lost, ou seja, é absurdo, nonsense, e sempre a desenvolver para todo lado, mas não vai a lado nenhum. Mas a primeira temporada recomendo. E agora estou cheio de veneno para falar mal do Black Adam, quando vocês quiserem. Fala. Não, mais alguma recomendação? Não. Sim, eu gostava ainda de recomendar o Sangue Novo. Portanto, isto é uma antologia de um coletivo, de um conjunto de autores que depois se tornou um coletivo, ou então, se quiserem, uma tertúlia, se há uma tertúlia como poucas temos no género fantástico, de autores que escrevem terror, escrevem contos. Isto é uma antologia organizada pelo Pedro Lucas Martins, que tinha ganho o prémio António de Macedo com, não quero enganar-me, acho que Bruno ajuda-me, As Sombras de Lázaro. Exatamente. Este livro ganhou este ano o prémio da Mastor de Literatura Fantástica Portuguesa, quer na modalidade livro, quer na modalidade coletânea, quer em modalidade de conto, com o Manicômio das Mães, de Liliana Duarte Pereira. Portanto, é uma iniciativa particular para todos os efeitos, não é apoiada por uma editora, foi editada pelo Pedro, e daqui partiu que se chama Fábrica de Terror, fabricadeterror.com, que podem encontrar na net, em que publicam artigos, contos, notícias sobre o género, e saúde também esta iniciativa. Espero que continuem a dar-nos muitas mais obras, muitas mais histórias que nos assustem. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Pá, eu só tenho a dizer mal já. e é uma coisa que não é exatamente fantástico, mas é um western, uma série de western de 6 episódios, se não me engano, exatamente 6 episódios, com a Emily Blunt, que está ótima para variar, não é? Ela é uma excelente atriz, chamada The English. E eu tenho de dizer mal, porquê? Porque é uma série que promete imenso, até pode ser fantástica, a gente não sabe muito bem. Durante 5 episódios é muito forte, é violenta, é visceral, e sente-se que está numa progressão para um final glorioso. E o 6º episódio, que é o final, é absolutamente desastroso, é absolutamente calamitoso, coisas que eu não me lembro de ver tão mal no cinema e na televisão americana desde sempre, não sei. Estamos a falar de personagens que foram empoladas ao longo de 5 episódios e de repente desaparecem sem mais nem menos. Estamos a falar de vilões principais que parecem os piores do mundo, mas depois não há confronto nenhum, o confronto é absolutamente parvo. Estamos a falar de linhas de ação que ficam completamente cambadas e a meio. Tudo isto num só episódio é uma coisa absolutamente absurda. Para não falar isto, na verdade aquilo é uma história de amor entre um índio e uma inglesa no oeste americano, e aparentemente tem que se separar no final, mas ninguém percebe muito bem porquê. Não há razão plausível qualquer nenhuma para aquilo. E, portanto, tudo aquilo que estava a ser construído ao longo dos episódios chegou ao último episódio e garanto que qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós os três, tinha feito melhor do que aquilo. Por isso deve ter havido um produtor que enlouqueceu, ou o realizador que foi ofendido ou foi despedido de alguma forma estranha ou não sei o quê e resolveu boicotar ou houve um estagiário qualquer que acabou por fazer a montagem e depois já não houve tempo para resolver. Não sei o que aconteceu, mas tinha que dizer mal, porque isto foi absolutamente calamitoso o último episódio. Olha, mas isso parece muito bom comparando com o Black Adam. Deixa-me dizer-te que eu comecei a ler banda desenhada de super-heróis há 40 e tal anos e li todos os anos 80 e os anos 90 e tenho milhares e milhares de BDs de super-heróis, e não havia CGI na altura. Portanto, todos os filmes de super-heróis eram uma coisa patética, com os tipos de colãs a saltarem
E aquilo era embaraçante, já era embaraçante na altura e hoje em dia dá aqueles memes cómicos da internet que a gente nem acredita no que vê. Ainda me lembro do Homem-Aranha que atirava assim que víamos quando atirava as teias, era assim uma corda em reverse, não é? Pois, olha, não me lembro, deve ter apagado da cabeça. Agora, com o CGI, consegue-se fazer tudo, pronto. Já nem se consegue distinguir bem a realidade do virtual. E isso permitiu-nos, de repente, ver personagens com que eu cresci, como um Homem-Aranha, o Peter Parker, de repente ter estupendos filmes, e os Vingadores, e os X-Men, e por aí fora. É apenas a minha opinião, eu acho que isto é uma moda também, os super-heróis. Também tivemos o cinema controlado, se calhar dominado pelos westerns, e a certa altura o pessoal fartou-se de westerns, e hoje em dia fazem-se 2 ou 3 westerns por ano, e se calhar até mais séries de televisão, como a de English que falaste. Portanto, eu acho que os super-heróis também já terão tido o seu auge, ou terão a passar o seu auge, e haverá uma decadência normal. Eu acho que o Black Adam é mesmo aquele exemplo de tudo que não deve ser feito. O ator, que eu acho que é um tipo charmoso e carismático, mas é um cepo, não é? O The Rock, como o próprio nome indica, o gajo é um cepo. É um gajo que andava às cambalhotas num ringue e que, se tiver que interpretar qualquer cena que seja, tem uma cara. E depois tem muitos músculos, tem quantidades prodigiosas de esteroides, é gigante, admito, mas é um cepo. Ao pé de um Henry Cavill, que também não é propriamente um ator muito versátil, ele consegue ser 200 vezes pior. E depois imagina o que é um argumento escrito aqui por nós três, durante a duração de um Buncast. Portanto, em meia hora vamos escrever um argumento com diálogos paupérrimos, depois com interpretações paupérrimas, um amontoado de clichês, todos previsíveis, que já vimos não só em livros, mas em muitos filmes, tudo mal atabalhoado, com cenas de ação aborrecidíssimas, apesar de devem ter gasto milhões. Portanto, a gente está a bocejar a ver aquilo nunca mais acaba. E a grande virtude do filme é que no final aparece o Henry Cavill com 3 palavras, mas afinal o Henry Cavill até já foi despachado da DC, portanto já nem vai aparecer mais. Ainda bem que aquilo foi um estouro na crítica, ainda bem que deu um prejuízo brutal, porque aquilo é tudo o que não se deve fazer, e temos que ser mais exigentes com os super-heróis. Nós temos provas que podem dar grandes filmes, ok? A Marvel tem muito lixo. Eu odiei o Shang-Chi, porque eu adoro o Shang-Chi, tenho muita banda desenhada do Shang-Chi, e o Shang-Chi para mim é uma espécie de Bruce Lee no universo Marvel. E aquele filme do Shang-Chi, eu não percebi o que foi aquilo, odiei cada segundo. Mas a Marvel tem grandes filmes. Há uns tempos estive a rever outra vez este último do Homem-Aranha, em que aparece o Tobey Maguire e o Garfield, e aquele filme é emocionante, porque vai-nos buscar os filmes todos da nossa infância e da nossa adolescência e mistura-os todos e conta uma história bonita, emotiva, e gostei mais ainda de rever o filme depois em casa do que tinha gostado no cinema. Portanto, há grandes filmes de super-heróis, há os Deadpools, há os Guardiões da Galáxia, há os Homens-Formiga, que estão bem escritos, bem compostos, bem arranjados, Homens de Ferro, os Vingadores, que pronto, faz um bocado de confusão um vilão que estala dedos, é assim uma coisa um bocadinho obtusa, mas há bons filmes, mas de vez em quando há estes grandes poias que a DC consegue largar. Em contrapartida, fizeram uma grande série de televisão, já não sei se foi este ano, foi ano passado, foi o Peacemaker, com outro cepo do wrestling, que é o John Cena, mas que é 1000 vezes mais divertido do que o The Rock. Eu recomendo o Peacemaker, eu diverti-me imenso, aquilo é estúpido, é leve, mas pessoalmente adorei. Mas o Black Adam eu fiquei muito feliz por aquilo ter o lugar que merece, e parece que já foi tudo cancelado e o James Gunn vai começar do zero. Não sei se não vai tarde, porque eu falo por mim, eu já é raro o filme de super-heróis que me leva ao cinema. Sim, okay? Sem dúvida. Tenho os últimos 5 ou 6 que passaram, não fui, e quando fui ver o Thor arrependi-me amargamente, porque achei que foi uma poia da Marvel, sem ponta para onde se pega, chatíssimo. Olha, foi o meu momento de pôr veneno. E fico um bocadinho. Ok. Esperemos, julgo que é para o ano que sai o segundo do Dune, não é? Eu estou em pulgas para ver isso. E também
não sei se já para o ano, mas a próxima temporada do Arcane também estará para Ei, vir. não me digas nada. Sim. Eu acho que nós Shadow não and devíamos Bone também. mencionar. Shadow and Bone Não também. devíamos mencionar Black Adam e Arcane no mesmo episódio. Epá, eu queria Porque acabar em acabam bem, diferente. não é? Eu queria acabar em bem em vez de acabarmos Pronto. no veneno. Não, mas concordo contigo, Bruno. O segundo filme do Duna também aguardo, o Arcane, e o próximo filme do Homem-Aranha animado, a continuação do Spider-Man e da Multiverse, ou como é que chama aquilo, que eu continuo a achar que é o melhor filme do Homem-Aranha de sempre, aquela animação da Sony. Vai ser em 2 partes, penso que a primeira sai já para o ano, a outra deve ser no ano a seguir. Portanto, vêm muitas coisas boas, sem dúvida que sim. Eu tenho a ideia que se nós tivesse visto, penso que ainda nenhum de nós viu o Avatar 2, que estaria Eu já vi. na lista dos venenos do ano. Não, eu já vi, por aquilo que eu tenho ouvido. Eu já Tu vi. já viste? Ok. Gostei. E gostaste? IMAX 3D, gigante. Epá, diverti-me, viajei. É óbvio que ele farta-se de mostrar o quão bonito é o mundo e quão bonito é o mundo debaixo d'água, e quão bonito é o mundo na floresta. Epá, mas tem uma história que é uma boa continuação da primeira. Não está ao nível do primeiro, que eu acho que é um estupendo filme de ficção científica. Gosto mais dele hoje em dia do que gostei quando o vi há 10 ou 12 anos. Acho que o filme está muito bem composto, muito bem montado, é muito emocionante até o último segundo. O segundo filme não está ao nível. Mas eu não sei como é que está a sair a nível de box office. Está sempre bem. No primeiro fim de semana, se não me engano, conseguiu 95 milhões de dólares só nos Estados Unidos. E eu acho que isso foi acima do que eu estava à espera e acho que está em linha para ser um grande blockbuster. Olha, Epá, e é um estupendo 3D. Só o Cameron é que faz 3D como deve ser. Todos os outros 3Ds que tu vês são... O 3D do primeiro era fantástico. Eu consegui estar ali 2 horas e tal com 3D sem cansar a vista. Pronto, e aqui acho que... Confesso que gostei mais do original, pá, o Dances with Wolves. É verdade. É verdade. Há algumas semelhanças. É mais interessante, sim. Mas gostei do Avatar, sim, tens razão. Mas é um grande filme. Estava a ser provocador, mas é um belíssimo filme, sim. Olha, e acabámos a dizer bem, não é? Mas não sei, eu ainda tinha aqui uma não recomendação. É um bocado estranho. Tu falaste em William Gibson. Eu ia falar em William Gibson também. Este é o grande clássico, o Neuromante. Esta edição da Mil e Mundos não só o publica como Neuromancer, como a edição, quer dizer, é um bom e um mau, é uma oportunidade perdida, na minha opinião. Isto não é para dizer veneno, é para chorar, é para lamentar que passados 30 e tal anos da edição de um clássico, ou até diria 40, que ele foi publicado em 83, sim, estamos já no 40º aniversário, apareceu cá este ano, sem alarido nenhum, totalmente desapercebido, com uma capa perfeitamente banal. Tem uma introdução do Neil Gaiman, nem sequer é mencionada em nenhuma parte da capa, nem em nenhum material de promoção do livro. A tradução é uma adaptação do brasileiro. Eu sei que o brasileiro foi traduzido pelo Fábio Fernandes, que é um autor e que é um bom tradutor do Brasil, mas a adaptação para português não foi bem. Portanto, não sei se era um problema dele, se era um problema de quem adaptou. Não sei se o tradutor que teria traduzido em português e que fez esta adaptação teria feito bem. Né? Aposto que ele não teve tempo para rever corretamente. Comparei com a edição original de 88. Pá, o texto é totalmente diferente. O texto de 88 lê-se muito bem e percebe-se o que é que o Gibson quem é que editou essa nova edição do Neuromancer? A Miriam Mundos. Infelizmente, a edição está a tomar mal cuidado. Portanto, isto é uma oportunidade perdida e é um lamento por causa da edição, não por causa do livro. O livro é um clássico, é o que lançou o movimento cyberpunk, inventou o termo ciberespaço, está aí uma história muito gira, já muito contada, né? Já muito contada de um hacker, de um gajo caído em desgraça que vai tentar o seu último golpe para safar daquela vida má, que se apaixona por uma mulher fatal e as coisas depois no final não correm bem, mas é uma história fantástica que mostra como pode entrar no mundo virtual. Não ia ter uma adaptação à televisão? Vai ter uma adaptação à televisão. Isto nem sequer é mencionado aqui. Portanto, o material promocional
desta edição nem sequer faz referência a isso. A introdução ao Neil Gaiman, não sei porque que escolheram o Neil Gaiman, gosto muito dele, mas ligar o Neil Gaiman a tecnologias digitais, virtuais, não é propriamente a primeira coisa que surge à mente, e pior do que tudo é próprio o descuido, o esmero da própria edição, porque até tem linhas órfãs. As linhas órfãs são aquelas linhas de final de capítulo que ficam soltas no início de uma página. Portanto, é uma oportunidade desperdiçada e uma falta de amor por um clássico da ficção científica. E depois queixam certas editoras, né, que a ficção científica não vende. Sabe-se lá porquê. Pronto, depois destas palavras carregadas de veneno do Luís Filipe Silva, a gente termina este episódio de tristeza, sobre 2022. O que é que tu queres em 23, ó Luís Filipe? Diz lá que é para ficarmos do positivo. O que é que tu estás à espera? Quero um best-seller de literatura fantástica de um autor nacional. Ok, sim senhor, parece-me bem. Ok, de preferência na saída de emergência, acrescento eu. Ok, pessoal, eu vou... De preferência na saída de emergência e que não acabe no nome Santos. Vou despedir-me, pessoal. Vocês estamos de volta daqui a 15 dias, não é? Este episódio já vai para o ar em 2023, no início. Provavelmente antes deste episódio terá sido o Joe Abercrombie, não quer dizer nenhuma asneira, mas penso que sim. Teremos tido a Shiren e o Joe Abercrombie na Comic Con. E começamos o 23 com este episódio, carregado de sugestões, algum veneno. E vamos ver se este 23 é um grande ano, com bons livros e um festival bang que estamos a trabalhar muito para conseguir. E, claro, grandes filmes e grandes séries, grandes livros. Um abraço, pessoal, e até daqui a 15 dias. Desliga lá o teu som. Sim, agora está silêncio. Então, e o João, se não me engano, vai pôr aqui assim o link do episódio, não é? Que nós tivemos aqui com o João Monteiro sobre isso. Isto é para o final, para aqueles a preto e branco. Então, arranca lá, João.